Eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Danilo Souza. Carlos Godoy. E o tema de hoje é CREA e CFT. Vamos lá pela primeira pergunta, Godoy. O que é, na verdade, o Conselho de Classe Profissional? Aqui no Brasil, para regulamentar as profissões, né, costuma-se ter conselhos, associações ou organizações, então, que vão orientar, né, como os profissionais devem se comportar mediante alguma responsabilidade. Então, aquelas profissões que estão próximas ao provedor de internet, ao prestador de serviço de telecom, tem os conselhos. Né? Perfeito. E existe uma diferença entre conselho de classe federal, conselho de classe profissional federal e conselho de classe profissional estadual? Os conselhos, eles são unidades normalmente estadual, sobre o qual ficam os CRTs, né? E os CREA são conselhos estaduais e estão sobre o CONFEA, que é federal. Então, existe sempre um organismo máximo federal para organizar esses conselhos regionais. Os federais é que cria toda a regulamentação, as normas, as eleições. A maior parte da regulamentação é criada no nível federal, mas os conselhos regionais, eles têm uma certa autonomia, então eles podem criar algumas exigências, algumas propriedades, alguns direitos dos profissionais, né, que são exclusivos daquele estado. Né. Isso gera um problema, né, porque as coisas são tratadas de forma diferente dependendo do estado. Eu já estive no CONFEA falando sobre isso e essa autonomia é dada por lei, né? Então o CONFEA não pode fazer nada em alguns casos. Perfeito. Bem, em relação ao conselho de classe ainda, Sr. Godoy, quais os tipos de conselho de classe profissional existem? O CREA e o CFT são os conselhos próximos àqueles profissionais que atuam nos ISPs e nas prestadoras de telecom. Né? São conselhos que abrangem os engenheiros e os técnicos. Perfeito. E existe uma diferença entre CREA e CFT? O CFT e CRT, né, federal e regional, ele foi criado recentemente. Então, foi criado o CFT e depois os CRTs, né? E então houve uma passagem, né? Uma migração do sistema CONFEA-CREA para o sistema CFT e CRTs e aproximadamente 600 mil técnicos. Né? Técnicos, eles chamam de técnicos industriais. Quer dizer que são técnicos de várias facetas, né, da profissão. Certo. E o provedor de internet, ele é obrigado a estar registrado em um desses conselhos? O provedor de internet não é obrigado a estar registrado no CREA CFT. Né? Isso pessoal, mas eu tenho que ter registro. Quem tem que ser registrado? Ou no sistema CONFEA-CREA ou CFT-CRT, a empresa prestadora de serviços de telecomunicações. Tá? Então, se o provedor é também uma prestadora de serviços de comunicação multimídia, então ele está obrigado a ter um registro no CREA ou no CFT. Só para reforçar esse ponto, né, que é bastante assim, polêmico, né? As pessoas costumam dar nome para o mesmo nome para coisas diferentes, né? Então, quando a gente fala de provedor de internet, a gente entende que ele está provendo a internet, mas muitas vezes não fica tão claro que, além da internet que ele entrega, que não é um serviço de telecom, ele também está prestando um serviço de
telecom para entregar a internet, né? Então, isso gera bastante... Sempre a gente lembra da origem. Isso. A origem do prestador de serviço de internet, do provedor de internet, vem da época da comunicação de escada, né? Onde quem prestava o serviço de telecom era a empresa de telefonia fixa. E o provedor de internet era apenas um provedor de internet. A partir do momento em que a conexão de escada não foi o suficiente para atender os clientes em relação à banda, e os provedores de internet procuraram uma solução, ou se associaram, fazer uma parceria, né, com uma empresa de telecom, ou ela mesma prestar esse serviço. Perfeito. E aí, quando veio, é recente, né, o Conselho Federal de Técnicos, o CFT, ele é recente. Isso. Quando ele foi implementado, né, passou a vigorar, houve um processo, então, dos profissionais que estavam registrados, os profissionais de formação técnica que estavam registrados no CREA, eles foram automaticamente migrados para este conselho, né? Exato. E agora tem empresas que, por exemplo, optaram por se manter registrada no CREA, ela tinha como responsável técnico e engenheiro. Se essa empresa ela quiser migrar para o CFT o seu registro, ela pode? Ou então a empresa que está hoje registrada no CFT, ela poderia voltar a ser registrada no CREA? Não, isso não é CREA. As empresas de telecomunicações, elas precisam estar ligadas a um conselho. Então, ou o Conselho dos Técnicos, né, o sistema CFT-CLT, ou o sistema de engenharia, CONFEA-CREA. Agora, quando houve a instituição, né, do CFT, que foi a primeira organização criada, os técnicos sofreram uma migração de forma automática, né? As empresas não, né? Então, a partir do instante que o técnico se comunicava com o CFT, atualizava o seu cadastro, porque o cadastro foi importado com CONFEA-CREA, atualizava o seu cadastro, ele já podia solicitar a inclusão da empresa, né, como a empresa a qual ele é responsável técnico. Agora, a empresa ainda continuou registrada lá no CREA. Aquelas empresas que têm responsável técnico um engenheiro, logicamente elas deverão continuar lá no CREA. Não tem problema nenhum a migração de um para outro ou de um outro para um, né? Então, se por acaso a empresa passou a ter o registro no CFT e alterou o seu responsável técnico de nível médio para engenheiro, né, ela pode solicitar a baixa. Na verdade, ela primeiro solicita a inclusão no outro conselho e com o protocolo de inclusão ela pede a baixa no outro conselho, que ela não vai mais fazer parte. Isso é fundamental, né, para que ela não carregue os seus débitos, né, a anuidade, uma vez que... Se ela não der baixa num conselho no qual ela não vai mais fazer uso, vão continuar sendo geradas as anuidades, né? Quando há a migração, o pagamento da anuidade é pro rata, né? Então ela pode negociar com o conselho que ela está deixando para pagar apenas uma parte do ano que ela ficou lá, e automaticamente o conselho que ela está ingressando vai cobrar também pro rata, só a parte do ano que ela permaneceu. Perfeito. Entendi. Então, confirmando, né, essa ideia, se eu fizer uma migração, seja do CREA para o CFT ou do CFT para o CREA, eu tenho que solicitar o cancelamento em relação ao registro anterior. Isso não acontece automaticamente, perfeito? Não acontece automaticamente. Inclusive tem até um problema. Se lá no conselho que a empresa, vamos supor assim, abandonou, né, não tiver responsável técnico, esse conselho pode autuar a empresa com multa porque ela está registrada sem responsável técnico, né?
Então é bastante delicado essa situação e não se deve esquecer, né, de pedir a baixa. O CREA, devido à quantidade muito grande de empresas que migraram para o CFT, passou a cobrar uma taxa de desligamento, né? Então, tem esse problema. Tem esse ponto ainda. Mas não ia ficasse aí, né? Recebeu um pedacinho desse bolo aí. E essa autuação, essa multa, né, que pode ocorrer, ela tem um valor mínimo, um valor máximo, uma referência? Normalmente, essas multas elas estão disponíveis no site do CREA, né? E normalmente há um aviso, a falta de responsável técnico faz com que o CREA se comunique com a empresa para dar o aviso de que ele está sem responsável técnico e que tem um prazo, então, para regularizar a situação. Logicamente, se não regularizar a situação, não pedir a baixa ou não repor, né, o responsável, que vem a multa. Perfeito. Bom, uma situação em que a prestadora de telecom ela não vai mais prestar o serviço de telecom, ela decidiu que ela não vai mais prestar o serviço de telecom, ela pode então solicitar o cancelamento do registro dela? Todo cancelamento de registro, o conselho vai indagar o motivo do cancelamento, né? Então, se for uma migração, vai falar a migração para o outro conselho, aqui já está a documentação que da entrada no outro conselho. Se ela vai deixar de prestar o serviço, tem que colocar lá, vou deixar de prestar o serviço, estou fazendo uma alteração contratual, extinguindo o Código Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, né, referente ao serviço de telecom, não vou mais prestar. Então aí peço a baixa, né? Aí o CREA vai conceder. Perfeito. Então essa atualização tem que acontecer, né? Essa atualização formal tem que remover a atividade, tem que remover o CNAE dos documentos. Tem que acontecer, porque você pode até fazer a declaração que não vai mais prestar o serviço, mas vai deixar o CNAE lá no contrato. Mas aí vai depender de CREA para CREA, né? Essa aceitação desse tipo de coisa, né? Inclusive, algumas fiscalizações que o CREA tem feito, né? Ele tem pedido as cópias das notas fiscais da empresa para verificar se está sendo prestado o serviço. Então, para evitar esse tipo de coisa, inclusive o CREA não teria nem autoridade para poder pedir esse tipo de documentação, mas para evitar esse tipo de coisa você já adequa a empresa à nova realidade e aí passa a não ter mais a obrigação do registro, né? E esse cancelamento gera taxas também, ou não? Normalmente o cancelamento não gerava taxa, né? Agora, não sei dizer para você se a taxa é gerada por extinção do serviço, mas o que é certo é o seguinte, a taxa do CREA é gerada para migração. Perfeito. E qual a formação do responsável técnico é exigida para representar uma prestadora de telecom no conselho, Sr. Godoy? Os técnicos que serão responsáveis pela essa empresa, segundo a lei, ele pode ser um engenheiro no ramo da prestação de serviço ou um técnico no ramo da prestação de serviço, tá? Serviço de comunicação multimídia é muito tranquilo, sempre foi aceito o técnico como responsável técnico de nível médio. O serviço de telefonia fixa demorou um pouco mais para ser aceito o técnico. E o SEAC, TV por assinatura, existe um problema aí de interpretação, né? Existe uma lei que emissoras de radiodifusão, né, rádio e TV, com transmissoras de potência um pouco maior, elas são obrigadas
a ter como responsável técnico um engenheiro. Né? E fazendo uma analogia, o CREA fazendo uma analogia assim, não muito certa, né? Diz que o SEAC é como se fosse enquadrado em radiodifusão, o que não é verdade. Né? Nem pelo tipo de atuação e nem pela causa a qual levou a lei a exigir um engenheiro como responsável técnico. Né? A lei é antiga, principalmente quando os transmissores das emissoras de rádio e TV usavam tensões muito altas, potências elevadas, e que isso facilmente poderia causar a morte de quem fosse mexer. Então, por isso existia essa exigência legal. Né? Mas o SEAC, TV por assinatura, não tem nada a ver com isso. Né? Não é um serviço de radiodifusão. E apesar de a gente já ter feito uma consulta formal ao CONFEA sobre isso, ele não respondeu. Então, serviços de telecom, no geral, podem ter como responsável técnico um técnico de nível médio. E com relação à formação, esse técnico de nível médio, ele pode ser formado em eletrônica, telecomunicações, em redes, normalmente é canalizado, porque nós estamos falando da prestadora de telecom, né? Quando é do ponto de vista do CREA, ele é um pouco mais exigente. Né? Então, engenheiro pode ser engenheiro eletricista, engenheiro em eletrônica, engenheiro em telecomunicações. Né? Qualquer engenharia na área de informática pelo CREA não é aceito. Agora, o sistema CFT-CRT, ele aceita também o técnico de nível médio da área de informática. Né? Ou seja, flexibilizou um pouco mais, né? Flexibilizou um pouco mais. Aliás, essa flexibilização ela tem ocorrido no CREA também. Né? O CFT chegou, quando foi redigir toda a regulamentação, nós estivemos lá no CFT, falamos com a diretoria, falamos com o pessoal que estava redigindo essa regulamentação, e a gente explicou alguns casos, né, que eram muito problemáticos lá no CREA, nos CREAs. Né? E um deles era a quantidade de empresas que poderiam ficar sob a responsabilidade de um único profissional. Né? Nos CREAs, apenas Santa Catarina indicava 10 prestadores de serviço de comunicação multimídia para um técnico. Os demais da federação exigiam no máximo 3, né? Permitiam no máximo 3. E nós conversamos lá no CFT e ele já começou a flexibilização por aí. Né? Para serviços de telecomunicações, principalmente serviço de comunicação multimídia, que pode ser feito tudo através da internet, verificações, né? Pelo técnico para a empresa a qual ele é responsável. Então, foi já de início permitido 10 empresas e não exigência da localidade onde o técnico reside. Né? Ele pode fazer um pouco mais adiante. O CREA tinha um problema lá que ele exigia que se informasse o horário de trabalho, né? E ele exigia que houvesse um tempo de deslocamento entre uma empresa e outra empresa. Né? O primeiro o CREA a flexibilizar isso foi o Estado de Minas, né? Lá ainda em 2003, né? Acho que nós mandamos para a Câmara, que tem o CREA para resolver os problemas, os conflitos, e a gente
provou para eles que o responsável técnico de uma empresa de serviço de comunicação multimídia, ele vai fazer tudo o trabalho via internet. Raramente ele vai necessitar de ir lá, né? Então, essas exigências foram caindo e hoje, por exemplo, o CONFEA já comunicou aos CREAs para não mais limitar o número de empresas sob a responsabilidade técnica, né? Apesar dessa comunicação, isso não é obrigatoriamente seguido pelos CREAs regionais, né? Pelos CREAs de cada estado, né? Mas o CFT, na última vez que a gente esteve lá, recentemente, no ano passado, o pessoal disse que ia fazer de tudo para que os estados não alterassem essa normativa de 10 técnicos por 10 empresas por técnico, né? O que a gente sempre fala é que, principalmente no início, né, os prestadores de serviço de comunicação multimídia, uma empresa começando, operador com dificuldade, então não é necessário a dedicação exclusiva, né? E fica caro também uma dedicação exclusiva. Então, o pessoal flexibilizou, né? E estamos numa situação muito melhor agora. Isso é importante, que é uma pergunta frequente, né, que a gente recebe dos provedores de internet, que essa flexibilização ela serve tanto para o técnico também, como também para o provedor, ajuda os dois lados, né, os dois lados saem ganhando isso aí, né? E esse responsável técnico, ele não precisa ser um funcionário da empresa, né? Assim como também ele não precisa ser um funcionário e se o dono, o sócio da empresa, ele tiver uma formação específica na área, ele também pode ser o representante. Sim. O responsável técnico. Deve existir um tipo de vínculo do técnico com a empresa, né? E esse vínculo pode ser a propriedade, né? O proprietário pode ser o técnico responsável. Esse vínculo pode ser segundo o CLT, o técnico ser funcionário da empresa, ou pode ser um prestador de serviços de forma avulsa, né? O serviço de nível técnico, né? Pode ser considerado uma profissão liberal, né? Então, dessa forma, um contrato de prestação de serviços entre o técnico e a empresa, que inclusive é exigido, nesse caso, de técnico profissional liberal, não CLT, um contrato de serviço que é apresentado para o conselho, ou CLT ou os técnicos. Qual é a função, o papel desse responsável técnico na prestadora de telecom? Na prestadora de telecom, a exigência da responsabilidade técnica é para evitar que alguma coisa que não esteja dentro das normas técnicas sobre a instalação dos equipamentos aconteça, né? Então, a Anatel, né, que é a entidade que regulamenta todo o sistema de telecomunicações, ela preserva muito a qualidade da rede de telecomunicações. Então, ela homologa o equipamento, coloca regras para poder inserir esses equipamentos nas redes, para que as redes permaneçam estáveis, né? Então, faz-se uma ideia que, para que não aconteça algo que seja incorreto tecnicamente, né, o responsável técnico tem que dar as orientações para que os funcionários da empresa possam fazer as coisas de forma correta, né? Então, essa é a visão da necessidade da responsabilidade técnica. Quando vai fazer uma instalação de uma estação de rádio, né,
existe uma regulamentação sobre os níveis de radiação, né? Qual antena pode ser ligada em qual equipamento, né? Se esses níveis de radiação não vão ser prejudiciais à saúde. Então, toda essa sistemática seria de responsabilidade desse responsável técnico da empresa, né? É certo que no ramo de serviço de comunicação multimídia, as potências dos equipamentos são bastante baixas, né? E normalmente não comprometem a saúde, não só dos transeuntes, mas também daqueles funcionários da empresa, né? Pessoas que vão trabalhar próximo a essas estações. Desde que obedecidas as regras, não tem problema. As empresas que possuem rede de fibra ótica, normalmente elas precisam ter um profissional que seja responsável pela instalação daquela rede, né? Essa instalação. Muitas vezes, algumas prestadoras, elas terceirizam uma empresa especializada que faz esse trabalho, outras já têm uma equipe interna que vai lá e realiza esse trabalho. O profissional, o responsável técnico dela, que está registrado lá no CFT, ele pode responder por esse serviço de instalação ou tem que obrigatoriamente ser um engenheiro? Nas atribuições do técnico estão executar os serviços, né, que foram orientados a partir de um responsável técnico do projeto, né? Então, para a instalação, o técnico pode ser responsável, mas o projeto e as linhas a serem seguidas deverá ser pelo engenheiro de telecomunicações, engenheiro eletricista ou engenheiro de eletrônica, né? E aí, normalmente, como você disse, as empresas contratam terceiros, né, para fazer esta instalação. E algumas empresas de energia, elas vão fazer algumas exigências a esse respeito. Pode ser que essas empresas exijam que a empresa de instalação seja cadastrada lá na empresa de energia como instaladora, né? E aí a instaladora tem uma série de exigências, né, que a distribuidora faz. E pode ser que ela exija que o responsável técnico seja um engenheiro. Perfeito. Certo. E dando sequência, tem um assunto que converso muito com os provedores de internet e eles me perguntam o que acontece se o provedor não tem um vínculo, né, formal com o responsável técnico. A gente abordou esse assunto, mas eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho mais com detalhes em relação a isso. Bem, quando a prestadora de serviços de telecomunicações não tem um responsável técnico, né, ela fica em falta com duas organizações. O sistema de conselhos, confere ao CRT, porque legalmente essa empresa está em falta com esses conselhos, né? Então, passivo de multa se não houver uma solução rápida para esse caso. Ao mesmo tempo, quando a empresa solicita uma outorga para a Anatel, no serviço de telecom, ela informa a Anatel que está ok, né, que está corretamente registrada no conselho, né? E se ela não o fizer, ou seja, ela fez uma declaração falsa para a Anatel, né? Isso
quer dizer que ela perdeu a condição essencial que ela precisa para prestar o serviço de telecom. Então pode haver um processo de caducidade nessa outorga, né? Além do mais, algum processo de fundo ideológico, que fez uma declaração que não é verdade, não é verdadeira. E tem algum prazo, por exemplo, se eu sou um provedor, então vamos supor, o CREA ou o CFT vem me fiscalizar por algum motivo, alguma denúncia, eles me proporcionam um tempo de regularização, eles me notificam através de alguma forma, um e-mail, um telefone, alguma coisa, como que funciona esse tratamento inicial? Essa fiscalização, ela sempre vai dar um prazo para a regularização, né? Para evitar que uma sanção mais grave ocorra, né? Como o impedimento de realizar aquele tipo de operação, né? E tanto por parte do CREA quanto do CFT, né? E quanto por parte da Anatel, né? Mas as multas podem estar presentes, né? Se a empresa foi autuada sem o responsável técnico, pode haver incidência de multa. Se por algum motivo a prestadora de telecom ou o próprio responsável técnico eles não cumprirem lá com os seus compromissos relacionados à anuidade deles, né? Eles podem ser penalizados de alguma maneira? Qual seria o problema que eles vão se deparar, além de multas que normalmente incorrem quando você não paga o débito? Como é um órgão ao qual existe a obrigatoriedade do registro, a falta da anuidade, né, ela vai ser cobrada, a falta de pagamento da anuidade vai ser cobrada de forma judicial, né, tanto para a empresa quanto para o técnico. Então, se por acaso, por exemplo, a empresa está deixando de exercer a função de prestadora de serviço de telecom, se comunique com o CREA, faça a suspensão, né? Se ela por acaso pretende voltar, né? Existe o esquema de suspensão do registro e depois a reativação do registro, assim como o profissional, né? Suspende o registro, depois reativa o registro, porque durante o tempo que ela não fez essa comunicação é devida à anuidade e essa anuidade será cobrada de forma judicial. E isso pode implicar com relação à emissão de ARTs, certidão em negativo de registro? Quando a empresa está irregular no sistema CREA, CFT, CRP, ela não pode fazer atos, né, junto a esse órgão, que normalmente era até obrigada a fazer. Ficam suspensos todas as atividades que ela normalmente faz, né? Então, a emissão dos documentos de atestado de responsabilidade técnica, eles ficam suspensos, né? Perfeito. E o senhor Godoy, todo contrato de prestação de serviço de telecom é obrigado a ter uma TRT? O contrato de prestação de serviço de telecomunicações, ele não é passível de exigência de um atestado de responsabilidade técnica, ou o ART ou o TRT. Por quê? Porque o serviço de telecomunicações, ele não é prestado pelo profissional, né? O serviço de telecomunicações é prestado através da rede, que é um arranjo de equipamentos em funcionamento, né? Então, por esse motivo, o contrato não é passível da exigência desse documento. Porém, existe um serviço que o sistema CREA, CONFEA, acha que é necessário ter o documento, que é a instalação ou o reparo. Aí, isto aí é
é vamos ver, uma brecha na legislação, inclusive é muito rígida, né? Pela legislação, até o rapaz que conserta liquidificador ali na esquina, é preciso ter um responsável técnico da sua empresa e emitir a RT do conserto do liquidificador, né? Que, né, chega a ser um absurdo. Mas, então, esse serviço também de instalação e reparo, ele é passível da exigência desse atestado. Em conversas lá com os CREAs, né, a gente acaba chegando numa situação onde que o CREA permite à empresa emitir um documento mensal onde que abarcaria todas as atividades feitas naquele mês, né? Porque, como conversei com um fiscal do CREA que foi visitar um provedor, eu quero as ARTs, né? A ART de quê? De instalação. Mas a ART de qualquer instalação? Sim, de qualquer instalação. Você pede a ART de instalação para o técnico da Oi, que faz milhões de atividades em todo o Brasil, a Oi faz por mês. Aí a saída é, não, faz um documento só, e nesse documento englobaria todas as atividades feitas naquele mês, né? Mas em conversa com o CFT, sistema com o CRT, eles não vão exigir esse tipo de documento, né? Então, as empresas que estão registradas no sistema CFT-CRT, elas não têm essa obrigatoriedade, né? Como está lá na lei, o Conselho pode não exigir numa fiscalização da empresa. É isso que o CFT e o CRT tem feito, né? O CREA tem feito de vez em quando. Isso pode dar algum conflito? Por exemplo, a minha prestadora, né? A minha empresa, ela está registrada no CFT. O CREA, por algum motivo, ele pode querer me fiscalizar? Ele tem esse controle, esse acesso? O CREA, ele poderá fiscalizar a empresa, né? Estamos falando aqui no ramo de telecom. Uhum. Se por acaso ela não tiver registro no CFT. Uhum. Né? Então, se ela tiver registro no CREA ou não tiver registro, Uhum. o CREA pode fiscalizar, né? Agora, se ela tiver o registro e está tudo ok lá no CFT, ela não tem direito de fiscalizar, né? Perfeito. Eu vejo algumas situações acontecerem de o CREA, isso acontece bastante com o CREA, do CREA fiscalizar e querer exigir essa RT da empresa relacionada àquela instalação, e a gente vê muito isso acontecer quando o contrato é relacionado com um órgão público qualquer. Isso tem alguma exigência específica? O detalhe do órgão público, um deles é que os contratos de empresas com órgãos públicos são considerados na lei da transparência, precisam estar disponíveis. Então, os órgãos dos conselhos, né, eles têm uma facilidade de verificar quem tem contrato com quem, né? E aí, através dessa informação obtida lá, através do portal da transparência, eles vão até a empresa de telecom, né? Mas, como a gente já comentou aqui, não é o contrato que é passível de exigência do atestado de responsabilidade técnica, apenas o de instalação e o reparo, né? Perfeito.
E ficou só uma dúvida que eu queria que o senhor abordasse um pouquinho para mim, em relação à fiscalização do próprio do CREA, do CFT. Então eu posso considerar que são fiscalizações independentes. Cada um faz a sua fiscalização e um pode, por exemplo, comunicar ao outro em relação a alguma situação que não seja legal. Sim, eles são feitos de forma independente, né? Tanto o CFT quanto o CREA eles têm direito de fiscalizar uma empresa que não está regular perante ou o seu próprio conselho ou a nenhum, né? Entendo. Então, eles têm essa oportunidade de efetivar a fiscalização. Agora, pertencendo com registro ao outro conselho, é o outro conselho que vai verificar. Logicamente, né, poderá existir uma comunicação, né? Olha, eu estive em tal empresa e ela disse que está registrada no seu conselho, mas está irregular, né? Vamos resolver a situação. Até hoje não conheço caso disso, mas pode existir. E a fiscalização da Anatel, CREA, a Anatel referente a CREA e CFT, elas são independentes? A Anatel fiscaliza toda a sistemática dela, desde equipamentos, desde informações, desde tributos, em relação àqueles que são do Fistel, né? Aqueles que ela controla, e não tem nada a ver com CFT e CREA, né? E a Anatel não costuma fiscalizar nada em relação a CFT e CREA, né? Anteriormente ela exigia uma certidão na época da obtenção do outorga. Hoje basta uma declaração, né? A Anatel também tem uma exigência aí que há muito tempo disse que ia deixar de lado, que é a exigência de ter entre as pessoas que têm acesso ao Citar Web, lugar lá onde que se faz o controle das estações, um engenheiro, né? E com CREA regular. Mas a própria Anatel disse que ia alterar isso, né? E não alterou. Mas acontece que essa inclusão desse nome desse engenheiro, ele não tem consequência nenhuma para o engenheiro, né? Porque não é necessário que as movimentações dentro do sistema sejam feitas pelo engenheiro, né? Pode ser feito por uma outra pessoa qualquer que tenha acesso. E aí então qualquer engenheiro que esteja dentro dessa detalhe, né? Esteja com o conselho e regular, pode dar o nome lá. Aquelas exigências que a gente usa para inglês ver, né? A gente não vê motivo nenhum para existir, né? É certo que agora está acontecendo uma reestruturação no sistema, né, Citar Web, está passando para o Mosaic, todo o sistema de licenciamento. Então isso vai acabar deixando de ser usado, né? Porque quando migra para o Mosaic não tem essa exigência, então isso vai acabar não existindo. A gente chegou a comentar em outro podcast que estar registrada num desses conselhos é uma exigência, né? É uma obrigatoriedade, é uma exigência da Anatel, inclusive. A Anatel coloca essa exigência justamente por causa da lei. Então existe a lei, né? E a empresa de serviço de telecomunicações tem que ter registro no conselho. Então a Anatel segue essa orientação
e anteriormente, como eu disse, pedia a certidão. Hoje nem certidão não pede mais. Ela pede uma declaração que está tudo ok. Vamos ter aí o leilão de 5G, e no leilão anterior foi preciso até fazer uma atuação junto à Anatel, porque a Anatel tinha colocado na primeira proposta de edital do leilão, que foi a consulta pública, que a empresa de telecomunicações deveria ter um engenheiro em seu quadro de funcionários, né? Ou seja, a prestadora SCM que não tinha engenheiro no seu quadro não poderia lançar mão de dar lances, né, na frequência. E aí a gente conseguiu resolver esse problema, e isso saiu do edital, né? Então, no edital só exigia que a empresa fosse registrada e estivesse regular no conselho. Possivelmente nesse novo edital talvez não saia isso, porque a Anatel mesmo já não está exigindo essa certidão, né, na outorga. Realmente. E uma outra questão é, o CREA, ele pode fiscalizar a construção de torres? Tanto de torres quanto, ou até postes, né? Não construção de postes, mas ele pode fiscalizar isso, uma instalação de uma rede de fibra ótica, por exemplo, assim como torres? O conselho profissional, ele é um órgão que pode fiscalizar qualquer tipo de obra que está sendo executada através de um serviço que é regulamentado por ele, tá? Então, até interessante, quando você tem uma torre que é colocada no alto de um morro e na zona rural, o número de ARTs necessários para se colocar a torre em funcionamento é enorme, né? Porque primeiro precisa-se de um documento por causa do ambiente. A partir de determinada cota, tudo que for feito precisa ter um estudo de risco ambiental. Depois, se a torre normalmente é maior do que 10 metros, então precisa ter um atestado de responsabilidade técnica do engenheiro mecânico que projetou essa torre. Tem que ter um atestado de responsabilidade técnica do engenheiro civil responsável pela construção, né, a instalação da torre. Tem que ter um atestado de responsabilidade técnica de engenheiro eletricista por um para-raio que precisa ter nessa torre. E, finalmente, um atestado de responsabilidade técnica se a estação de rádio for licenciável, né, uma atestado de responsabilidade técnica da instalação do equipamento de telecomunicações. Então, é um negócio bem complexo, né? E nunca vi nenhum CREA subir no morro para fiscalizar uma torre a esse nível, né? Inclusive, essa resposta de quais documentos eram necessários demorou muito para a gente conseguir no sistema Confea-CREA. Eu preciso de apelar para a ouvidoria, porque ninguém queria responder, né? E aí veio essa resposta super completa, né? A quantidade de RTs enorme, né? E, logicamente, na zona urbana é muito mais fácil de saber que está tendo uma obra, né? De identificar que tipo de obra é, e então é muito mais fácil de ser fiscalizado, né? Mas, em relação a obras em postes, já tem tanta perturbação, tanta fiscalização da distribuidora de energia, né? Que talvez o CREA acabe não olhando muito para esse lado. Perfeito. E este foi o episódio de hoje do podcast Descomplicando. Até o próximo episódio. Aí na quinta-feira estaremos ao vivo aqui novamente com mais novidades aí para vocês. Graças pela atenção.
Obrigado.